Olá, eu sou Miguel Andrade e nesse vídeo nós iremos falar sobre Super 8. Hoje, quando você quer assistir um filme, é muito simples. Você ou baixa da internet, ou você assiste pela Netflix, ou YouTube, ou qualquer outro serviço de streaming. Ainda há, claro, a opção dos Blu-rays ou DVDs, não é? Antigamente, ainda existia o VHS, né? A gente ia na locadora ou comprava, colecionava e assistia o filme a hora que quisesse, parando no conforto do lar, voltando a fita. Sabe o que eu tô achando impressionante esse negócio de passar na locadora e é uma moleza. Pegar o filme que a gente realmente quer ver, isso é demais, cara. Agora, sabe qual filme que eu quero mesmo ver de novo? Aquele Star Trek. A Jornada nas Estrelas é o máximo. Pô, esse filme é demais, cara. E ainda era possível gravar os programas da televisão. E antes disso, até boa parte da década de 70, quem queria assistir um filme tinha que ou esperar ele ser relançado no cinema, coisa que acontecia até que com certa frequência com os filmes da Disney, ou com grandes clássicos como E o Vento Levou, Os 10 Mandamentos, e assim por diante. Bem, fora isso, havia a opção de ter Super 8. O que era o Super 8? O Super 8 era um jeito de assistir os filmes em casa tranquilamente. Só que ao invés de se usar a televisão ou o computador, que obviamente não existia, as pessoas tinham que projetar na parede, como se fosse um cinema. Tinha a tela, o projetor, você colocava o filme e assistia. Ou você comprava os filmes, ou você colecionava os filmes, ou você tinha que alugar. Isso muito antes do VHS, as pessoas já alugavam os filmes em lugares tipo loja de revelação de fotos, a fotótica. Obviamente que eu não sou desse tempo, mas eu sei porque eu gosto de cinema. Eu tenho alguns exemplos de títulos da ficção científica. Eu acho essa capinha linda. Esse aqui que eu já mostrei desde o início, ele é com a Jane Russell. No Brasil ele chamou O Valente Treme Treme. O Valente Treme Treme. E passava algumas vezes na sessão da tarde. Abbott e Costello. Rock Hudson. Pica-Pau, O Gordo e o Magro. Isso aqui a gente já conversa sobre isso. Mais O Gordo e o Magro. Esses aqui são só alguns filmes, mas eu tenho mais. E eu tenho muitos destas comedinhas do Gordo e o Magro. Uma animaçãozinha da BBC. César e Cleópatra, do Cécio B. DeMille. E assim por diante. E aqui temos um faroeste. Uma coisa interessante é que isso... interessante não, um diferencial é que o Super 8, obviamente que como toda a tecnologia, ele começa com preço elevado e ele vai barateando. Porém, ele nunca foi popular como foi o videocassete, o DVD e até o streaming hoje em dia. Então, ele é lembrado, mas ele não é muito lembrado pelo grande público. E eu já conheci várias pessoas com uma certa idade, com 50, 60 anos, que tiveram. Esses que eu tenho, eles foram do meu pai. Meu pai morreu no começo da década de 80 e ficaram esses filmes todos dele. Ele gostava muito do cinema. Como eu estava dizendo, que a tecnologia ela foi
geralmente ela vai barateando, né? Ela chega num valor e vai barateando, né? No começo é só uma elite e depois ela vai se popularizando. Com o Super 8 foi mais ou menos isso também, mas os aparelhos antigos continuaram existindo. Os últimos projetores, eles eram sonoros e eles eram coloridos. Sendo que os mais simples, os mais comuns, eles eram sem som e preto e branco. Isso fez com que muitos filmes da década de 20, 30, as comedinhas do gordo e o magro, elas se tornassem extremamente populares, ok? Porque já não tinha som mesmo e não precisava de som, não precisava de um projetor especial, então as pessoas alugavam bastante. Bom, eu tenho aqui super pesado um projetor sonoro. Eu vou colocar assim. Opa. Vou colocar aqui, é mais fácil, eu acho. Isso aqui é um projetor sonoro. Ele é super pesado e colorido, ok? Como ele funcionava? Mais ou menos assim. Eu já vi ele funcionando, mas eu nunca mexi. Você levanta aqui, coloca um filme, encaixa um filme numa ponta. Agora eu não faço mais a menor ideia por onde que passa isso, mas enfim, coloca o carretel numa ponta e na outra, aí entra isso aqui que eu tinha mostrado no começo. Na outra ponta, o carretel vazio. Ok? Conforme aí você dá o play, ok? E o filme, o desenho, é projetado na parede. Clumsy or random as a blaster, elegant weapon for a more civilized age. Como se fosse um cinema, só que a resolução, obviamente, é um quadradinho, porque a bitola dele é bem pequenininha, ok? Uma dúvida que eu sempre tinha, né? Como é que cabe um filme inteiro num rolinho desse? Ok? Sendo que um filme de cinema de 35 milímetros é super pesado, é super leve. Um filme normal de cinema, né, de 35 milímetros, são 11 rolos, não são? Opa, já tô guardando errado. Então, como eu estava dizendo, um filme normal, um filme comum de cinema, ele tem de 35 milímetros, ele precisa de 11 rolos, né? Ele é grande. Eu tenho aqui um exemplo. Isso aqui é 35 milímetros. A princípio, ele se assemelha com máquina fotográfica, mas se a gente olhar bem de pertinho, ó, ele tem um filme nele, ok? Na verdade, isso é um trailer. Consegue ver? Acho que dá para ver um pouquinho. Então, olha a diferença de largura. O 35 e o Super 8. Ok? Então, como eu estava dizendo, como cabe um filme inteiro num rolinho desse? Bom, porque aqui não é um filme inteiro.
Gente, isso é uma reedição do filme. Existe inclusive no YouTube. Eu recomendo você a dar uma pesquisadinha, muito interessante. Existem vários filmes de Super 8 convertidos aqui no YouTube. E são versões condensadas de no máximo 11 minutos de toda a história. A galera daquela época, ela se contentava com isso. Muito interessante, assim, não é nem um filme inteiro, né? É uma montagenzinha, um recontado, né? This is my room and no one will drag me out of it. Least of all my big, bold son. Mother, please, it's just for a few days. Just for a few days so they won't find you. Put me down. Put me down. E qual a vantagem do Super 8? Bem, o Super 8 ele não tem vantagem nenhuma, ele é uma dificuldade. Ele é uma coisa muito difícil, porque o projetor ainda tinha lâmpada, né? Precisa de lâmpada para projetar na parede, e essa lâmpada tem uma durabilidade super pequena. Ela queima. Essa que eu tenho, provavelmente ela está queimada. Eu nunca nem tentei, mas ela está queimada. Então, não é vantagem nenhuma, né? Além de todo esse trabalhão, se o filme enrosca na hora que está rodando, exibindo, ele queima, com o calor da lâmpada, ou seja, tudo muito perecível, nada prático, nada... Só que existe aquele glamour vintage, né? Do Super 8, da projeção na parede, tem toda aquela graça, né, do barulhinho, da película, né, do negativo rodando, todo um lance desses que algumas pessoas podem gostar. Só que não consigo ver o Super 8 como uma coisa prática, né, uma coisa para a gente assistir, consumir no dia a dia. Lembrando que o Super 8 ele é uma evolução do 8mm, também teve o 16mm e assim por diante. O Super 8 foi uma tecnologia mais moderna, desenvolvida no Japão a partir dos anos 60, ok? Portanto, às vezes é possível ver em alguns filmes, filmes de época, as pessoas assistirem filmes projetados na parede, de uma forma caseira, que não tem nada a ver com o Super 8. Eu lembro, inclusive, no filme O Abominável Dr. Phibs, que tem o cara assistindo um filme pornô manualmente, com uma manivelinha. O filme se passa na década de 40, se eu não estou enganado. Então isso é muito similar ao Super 8, que já era por energia elétrica, porém o negativo será diferente. Aliás, o cinema pornô, além do cinema mudo, o cinema pornô, sempre a pornografia se aproveitando da tecnologia que vai surgindo. O cinema pornô também ganhou uma certa vantagem em cima do Super 8, porque as pessoas puderem consumir filmes pornográficos sem precisar ir naqueles cinemas específicos para isso. E quem queria gravar os seus próprios filmes, queria gravar batizados, casamentos, ou até mesmo fazer produções caseiras de cinema, existia, claro, a câmera. A câmera, a minha é uma Canon, ela vem nesse estojinho, ele tem uma alça, olha que coisa mais anos 70, né? Para você andar com a câmera a tiracolo por aí, ok? Enfim, a câmera é isso aqui. Parece, na verdade, uma arma, né? A certo ponto, pensando poeticamente como documentarista, não deixa de ser uma arma também, né? Mas ela é uma graça, eu acho ela muito bonita.
muito estilosa e funciona um pouco como de cinema mesmo, né? Ele precisa de um negativo, né? Você coloca aqui a caixinha do negativo aqui do lado, não vou conseguir abrir agora, mas enfim. Também nunca mexi, não tenho muita prática. E aqui vão pilhas. Ele é a pilha, não é a bateria. E você grava. Uma coisa a ser dita é como máquina fotográfica normal, é como negativo de máquina fotográfica normal. Você precisa levar para revelar e esperar um tempo, e aí você recebe uma caixinha com o filme revelado. É trabalhoso, mas é bonito. E existe toda uma aura de coach, né, de Super 8, de câmera Super 8, coisa e tal. Existem inclusive alguns aplicativos na App Store que tentam simular aquele efeito de Super 8, né, aquele efeito antigo. Porém, para revelar um filme hoje em dia, existem poucos lugares que revelam. Aqui no Brasil mesmo, que eu saiba, são 2 ou 3 em São Paulo. E eles, mesmo o negativo sendo colorido, eles conseguem revelar apenas preto e branco. Para o negativo ficar colorido, para o filme ficar colorido, esse negativo ele precisa de várias camadas, uma coisa assim que eu andei lendo. E isso só é feito em um laboratório nos Estados Unidos. Bom, então, infelizmente, apenas uma mera curiosidade, né? Ele não tem função prática, ok? Bom, e hoje em dia é tudo muito mais fácil, né, gente? Pensa, você quer gravar qualquer coisinha, hoje a gente pega um celular e grava, né? A gente nem câmera, nem gravadora, mais nada, né? A gente tem tudo na palma da mão, esses trabalhos caseiros, né? E naquela época era todo um trampo, né? Para você conseguir gravar... e depois ainda você mandava revelar e depois você ainda tinha que editar, né? Se você quisesse editar. Existem alguns vídeos muito interessantes aqui no YouTube com versões caseiras daquela época de grandes clássicos do cinema, como crianças fazendo King Kong. Eu recomendo que você procure. Há várias versões caseiras feitas com Super 8, na época, nos anos 70, de filmes famosos. É muito interessante. Eu acho. Bem, o filme dessa semana fica por aqui. Espero ter sido útil, espero ter inspirado você a querer saber mais de cinema, além do que nós temos à mão. E aí, você já assistiu algum filme projetado em Super 8? Até a próxima semana. Como sempre, não deixe de dar o seu joinha ali embaixo, se inscreva no canal, recomende para amigos, comente, alguma dúvida comente embaixo. Provavelmente eu esqueci um monte de coisa, mas a gente vai se falando, ok? Acesse os vídeos antigos, acesse o blog e a gente está sempre por aí. Abraço!